بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Certamente que todos os louvores são para Allah, nós o louvamos, a Ele imploramos o socorro e a Ele pedimos perdão. Pedimos proteção a Allah contra o mal das nossas almas e das nossas más ações. Aquele que Allah guia, ninguém o pode desviar. E aquele que desvia, ninguém o poderá guiar. E testemunho que não existe nenhuma divindade que tenha o direito de ser adorada, exceto Allah, o único, sem parceiros. E testemunho que Muhammad é o servo e o mensageiro de Allah. Isto dito, com certeza que a mais verídica das narrações é o livro de Allah. E o melhor caminho é o caminho do profeta Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. E as piores coisas são as invenções. E todas as invenções são inovações. E todas as inovações são um desvio. E todos os desvios serão destinados ao inferno. Bem-vindos a todos. Nesta aula iremos, inshallah, falar de dois grupos, de duas seitas inovadoras e desviadas da crença e da metodologia correta. E isto a fim de adverter do perigo e dos efeitos nefastos que representam estes dois grupos para o Islão e para os muçulmanos. E isto conforme a palavra do mensageiro de Allah sallallahu alayhi wa sallam: ad-dinu nasiha. A religião é o bom conselho. A religião é o bom conselho. Este hadith foi relatado por Muslim. Portanto, é um dever para nós de aconselhar, de avisar e de advertir os muçulmanos daquilo que os pode prejudicar, sobretudo logo que se trata da coisa mais importante e preciosa que possui cada um de nós, que é a nossa nobre religião, que é o Islão puro, original, aquele que Allah subhanahu wa ta'ala revelou ao seu mensageiro Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, e que o mensageiro sallallahu alayhi wa alihi wa sallam transmitiu à sua comunidade. E estes dois grupos, acerca dos quais iremos falar, tal como todos os outros grupos desviados, alteraram e modificaram o Islão. Alteraram e modificaram o Islão puro, original. Portanto, é um dever para nós de desvendar esses dois grupos e de adverter deles a fim de proteger o Islão e os muçulmanos. As duas seitas, os dois grupos inovadores dos quais iremos falar, são todos os dois contemporâneos e têm vários pontos comuns, e daí geralmente os sábios da Sunnah os mencionam juntos. Esses dois grupos são Jama'atul Ikhwan al-Muslimin e Jama'atul Tabligh. Esses dois grupos são o grupo dos irmãos muçulmanos e o grupo
dos Tabligh. E tudo aquilo que será dito nesta aula é apenas a tradução das palavras dos sábios da Sunnah, a tradução dos vereditos dos sábios contemporâneos acerca destes dois grupos, pois, como foi dito anteriormente, são dois grupos contemporâneos. Então, depois desta breve introdução, iniciamos, sem mais tardar, a tradução dos vereditos dos sábios acerca destes dois grupos desviados, que são Jama'atul Ikhwan al-Muslimin, o grupo dos irmãos muçulmanos, e Jama'atul Tabligh, o grupo dos Tabligh. O primeiro veredito traduzido é o veredito do grande sábio Muhammad ibn Ibrahim al-Sheikh, que disse, advertendo do grupo Tabligh, Jama'atul Tabligh, disse o seguinte: este grupo não possui qualquer bem. Este grupo não possui qualquer bem, pois é um grupo inovador. E desviado. Repito. Este grupo não possui qualquer bem, pois é um grupo inovador e desviado. E descobrimos que ele é composto de vários desvios, de inovações e de politeísmo. E tudo isto são coisas acerca das quais não é permitido de guardar o silêncio. E por essa razão iremos, inshallah, refutar e desvendar os seus desvios. Este veredito se encontra no livro Al-Qawl al-Barigh fi at-Tahdhir min Jama'at at-Tabligh, na página 289. Então aqui se termina a palavra do Sheikh Muhammad ibn Ibrahim al-Sheikh. Quanto ao segundo veredito mencionado, é um veredito do Sheikh Abdul Aziz ibn Baz, rahimahullahu ta'ala, que disse, ou que foi questionado acerca dos Ikhwan al-Muslimin. Foi questionado acerca do grupo dos irmãos muçulmanos. E respondeu da forma seguinte: o movimento, a organização dos Ikhwan al-Muslimin, dos irmãos muçulmanos, foi criticada pelos grandes sábios. E isto porque não têm dinamismo no chamamento, na pregação ao Tawhid. E isto porque não têm, isto é, al-Ikhwan al-Muslimin, não têm dinamismo no chamamento, na pregação ao Tawhid, ao monoteísmo puro, nem na desaprovação do shirk, do politeísmo e da inovação. De maneira resumida, al-Ikhwan al-Muslimin, os irmãos muçulmanos, não chamam ao Tawhid e não advertem do shirk e não advertem também das inovações. Este veredito se encontra na revista Al-Mujallah, número 806, página 24, do dia 25 do mês de Safar, do ano de 1416. E numa outra ocasião, o Sheikh Ibn Baz, rahimahullahu ta'ala, foi questionado da forma seguinte: Ahsanallahu ilayk. No hadith do profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam: وستفترق أمتي على 73 فرقة
كلها في النار إلا واحدة. No hadith, a minha comunidade se dividirá em 73 grupos. Todos entrarão no inferno, exceto um. A questão: o grupo Tabligh, com tudo aquilo que eles possuem como politeísmo e inovações, e o grupo dos irmãos muçulmanos, Ikhwan al-Muslimin, com tudo aquilo que possuem como sectarismo, partidarismo e divisão, será que estes dois grupos, isto é, Al-Ikhwan al-Muslimin e os Tabligh, fazem parte dos grupos perdidos, isto é, dos 72 grupos que entrarão no inferno? Então o Sheikh, rahimahullah ta'ala, respondeu: fazem parte dos 72 grupos e também todos aqueles que contradizem a crença de Ahlus Sunnah, a crença do povo da Sunnah, entram nos 72 grupos. Entram nos 72 grupos que entrarão no inferno. Depois o questionador, a pessoa que questionou, voltou a questionar o Sheikh Ibn Baz a fim de ter confirmação, dizendo: quer dizer que estes dois grupos, Al-Ikhwan al-Muslimin e Jama'at al-Tabligh, fazem parte dos 72 grupos, isto é, que entrarão no inferno? E o Sheikh, rahimahullah ta'ala, respondeu: sim, fazem parte dos 72 grupos. Esta resposta se encontra numa das cassetes das aulas sobre a explicação do livro Al-Muntaqa, e isto 2 anos antes de falecer. Quer dizer, 2 anos antes do falecimento do Sheikh Ibn Baz, rahimahullah ta'ala. Quanto ao terceiro verdito, traduzido, é um verdito do Sheikh Al-Albani, rahimahullah ta'ala, que foi questionado acerca da Jama'a, acerca de Jama'at al-Tabligh, do grupo Tabligh, e disse: Jama'at al-Tabligh, o grupo dos Tabligh, é um grupo que não é fundado, não é edificado sobre o livro de Allah, Jalla wa Ala, nem é edificado sobre a Sunnah do mensageiro de Allah, sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, e também não é edificado sobre aquilo sobre o qual estavam os predecessores piedosos, as-Salaf as-Salih, radiyallahu anhum. E os membros da Jama'at al-Tabligh, do grupo Tabligh, não dão prioridade e não constroem a sua da'wah, o seu chamamento, a sua pregação sobre o livro de Allah, o Alcorão, e sobre a Sunnah do mensageiro de Allah, sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, mas pelo contrário, consideram o chamamento ao Alcorão e à Sunnah como uma causa de divisão. Mas pelo contrário, consideram o chamamento ao livro de Allah e à Sunnah do mensageiro de Allah, sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, como uma causa de divisão. E por essa razão se parecem e se assemelham ao grupo dos irmãos muçulmanos, Jama'at al-Ikhwan al-Muslimin. E reparem que aqui o Sheikh Al-Albani, rahimahullah ta'ala, assemelha Jama'at al-Tabligh a Jama'at al-Ikhwan al-Muslimin. Continua a tradução da palavra do Sheikh, que diz: mesmo se eles pretendem que a sua da'wah, o seu chamamento e a sua pregação é baseada no Alcorão e na Sunnah, isto é, a pretensão de estes dois grupos. Ambos pretendem chamar
ao livro de Allah e à sunnah do mensageiro de Allah, sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, mas é apenas uma pretensão que não é verídica. E como diz o Sheikh Al-Albani, mas é só conversa. Mas é só conversa, pois nenhuma crença os une. O Sheikh diz que a pretensão destes dois grupos é só conversa, pois nenhuma crença os une. Não há nenhuma crença que os une. Um deles é Maturidi, outro é Ash'ari, outro é Sufi e outro não é nada. Reparem bem no que diz o Sheikh Al-Albani, rahimahullahu ta'ala, acerca destes grupos. Diz que nenhuma crença os une. Isto é tudo misturado. Cada um tem a sua crença, mas fazem todos parte da mesma organização, do mesmo partido. Um é Maturidi, outro é Ash'ari, outro é Sufi e outro não é nada. Depois o Sheikh terminou dizendo: a da'wa, a pregação da Jama'at Tabligh, do grupo Tabligh, é um sufismo contemporâneo. O Sheikh termina dizendo: a da'wa, a pregação da Jama'at Tabligh, do grupo Tabligh, é um sufismo contemporâneo. Resumidamente, Sheikh Al-Albani vê que Jama'at Tabligh são sufis contemporâneos. Esta palavra do Sheikh Al-Albani, rahimahullah ta'ala, se encontra na Al-Fatawa Al-Imaratiyya. Uma segunda palavra do Sheikh Al-Albani, rahimahullah ta'ala, acerca de Al-Ikhwan Al-Muslimin. A palavra anterior, ou o verdito anterior, era acerca de Jama'at Tabligh, mesmo se o Sheikh também falou de Al-Ikhwan. Esta palavra é específica acerca de Al-Ikhwan Al-Muslimin. Então o Sheikh Al-Albani disse acerca do grupo dos irmãos muçulmanos: não é correto de dizer que Al-Ikhwan Al-Muslimin fazem parte de Ahlus Sunnah. Não é correto de dizer que Al-Ikhwan Al-Muslimin fazem parte do povo da Sunnah, pois eles combatem a Sunnah. Sheikh Al-Albani, rahimahullahu ta'ala, nos informa com conhecimento que Al-Ikhwan Al-Muslimin, os irmãos muçulmanos, não fazem parte do povo da Sunnah, pois combatem a Sunnah. Sabendo que Sheikh Al-Albani, rahimahullahu ta'ala, faleceu há 20 anos. A mesma coisa para Sheikh Ibn Baz. Também faleceu há 20 anos. Quanto ao quarto veredito, traduzido, é um veredito do Sheikh Muqbil Al-Wadi'i, rahimahullahu ta'ala. Sheikh Muqbil, rahmatullahi alayhi, disse acerca deles, isto é, acerca de Jama'at Tabligh: é um grupo inovador. Sheikh Muqbil, rahimahullahu ta'ala, disse que Jama'at Tabligh, o grupo Tabligh, é um grupo inovador. A fonte desta palavra é a cassete número 431 da explicação do livro Rara. Quanto ao próximo veredito traduzido, é o veredito do Sheikh Abdul Razak Afifi, rahimahullahu ta'ala, que disse acerca da Jama'at Tabligh: a realidade é que eles são mubtadi'a, são inovadores. Sheikh Abdul Razak Afifi disse que Jama'at Tabligh são mubtadi'a, são inovadores. Continua a tradução da palavra do Sheikh, que diz: e eu há muito tempo que conheço Jama'at Tabligh. Isto é, Sheikh Abdul Razak Afifi, que diz que há muito tempo que conhece Jama'at Tabligh, e diz: e eles são inovadores onde quer que se encontrem.
Quer dizer que os membros de Jama'at al-Tabligh, em qualquer parte do mundo que se encontrem, são inovadores. São inovadores. A fonte deste verdito é Fatawa wa Rasail al-Sheikh, quer dizer, de Sheikh Abdul Razak Afifi, volume número 1, página 174. Quanto ao Sheikh Muhammad Aman al-Jami, rahimahullahu ta'ala, disse acerca de Jama'at al-Tabligh, o que se tornou claro é que o grupo Tabligh é uma fração dos Sufis, um grupo Sufi. Sheikh Muhammad Aman al-Jami, rahimahullahu ta'ala, diz exatamente a mesma coisa que disse o Sheikh al-Albani, que é que Jama'at al-Tabligh são Sufis, são uma fração do grupo Sufi. Esta palavra se encontra no livro Qurrat Uyun al-Salafiyya bil-Ajwibat al-Jamiyya, página 355. Quanto ao Sheikh Hamoud al-Tuwaijiri, rahimahullahu ta'ala, este Sheikh escreveu um livro. Sheikh Hamoud al-Tuwaijiri escreveu um livro intitulado Al-Qawl al-Baligh fi at-Tahdhir min Jama'at al-Tabligh. Resume o título deste livro: o dito expressivo na advertência do grupo Tabligh. O dito expressivo na advertência do grupo Tabligh. Este é o título deste livro, escrito pelo Sheikh Hamoud al-Tuwaijiri, no qual refutou e adverteu deste grupo inovador que são Jama'at al-Tabligh. Livro que é uma referência neste assunto. E logo no início do seu livro, o Sheikh, rahimahullahu ta'ala, disse: o grupo Tabligh é um grupo desviado e inovador. É um grupo que não está sobre aquilo que estava o mensageiro de Allah, sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, e os seus companheiros, radiyallahu anhum, e todos aqueles que os sucederam na beneficência. Mas é sim um grupo que está sobre o caminho dos Sufis e as suas metodologias inovadoras. Então vemos aqui que Sheikh Hamoud al-Tuwaijiri diz a mesma coisa que disse al-Albani e que disse Sheikh Aman al-Jami. Sheikh al-Albani, Sheikh Aman al-Jami e Sheikh Hamoud al-Tuwaijiri todos dizem que os Jama'at al-Tabligh são Sufis e as suas metodologias são inovadoras. Aqui se termina a palavra do Sheikh Hamoud al-Tuwaijiri. E dentre os sábios que desvendaram, refutaram e adverteram destes dois grupos, há o Sheikh Ahmad al-Najmi. Sheikh Ahmad al-Najmi adverteu e desvendou e refutou Jama'at al-Ikhwan al-Muslimin e também Jama'at al-Tabligh. E também escreveu um livro no qual criticou o grupo dos Ikhwan al-Muslimin, criticou o grupo dos irmãos muçulmanos sobre 25 pontos. Sobre 25 pontos. E criticou também, no mesmo livro, Jama'at al-Tabligh, o grupo dos Tabligh, sobre 25 pontos também. Quer dizer, 25 pontos nos quais criticou Jama'at al-Ikhwan e 25 pontos nos quais criticou Jama'at al-Tabligh. E entre esses 25 pontos disse acerca do grupo dos Ikhwan al-Muslimin. O fundador deste grupo se chama Hassan al-Banna. O fundador dos irmãos, do grupo dos irmãos
muçulmanos, da organização dos irmãos muçulmanos, se chama Hassan al-Banna. E era um sufi. Hassan al-Banna era um sufi, um adepto do sufismo, que tinha uma ligação com o sufismo, grupo ao qual jurou fidelidade. Grupo ao qual jurou fidelidade. Isto é, jurou fidelidade ao sufismo. Quanto ao grupo de Jama'at al-Tabligh, Sheikh Ahmed al-Najmi, rahimahullah ta'ala, disse o seguinte: o fundador deste grupo se chamava Muhammad Ilyas. O fundador de Jama'at al-Tabligh se chamava Muhammad Ilyas. Cresceu no sufismo e viveu sobre o sufismo até falecer. Por essa razão, é um sufi afogado no sufismo. Aqui se terminam as palavras do Sheikh Ahmed al-Najmi, rahimahullah ta'ala. Quanto ao Sheikh Salih al-Haydan, rahimahullah ta'ala, que faleceu há apenas um mês e meio, rahmatullahi alayhi, foi questionado acerca da Jama'at al-Ikhwan al-Muslimin e da Jama'at al-Tabligh. Sheikh Salih al-Haydan, rahmatullahi alayhi, foi questionado acerca destes dois grupos, destas duas organizações, Jama'at al-Ikhwan al-Muslimin e Jama'at al-Tabligh, e disse o seguinte: nem os Ikhwan, nem os Tabligh fazem parte dos seguidores da metodologia correta. Nem os Ikhwan, nem os Tabligh fazem parte dos seguidores da metodologia correta. Este verdito se encontra numa cassete intitulada Os Vereditos dos Sábios acerca dos grupos. Até aqui, todos os sábios que foram mencionados já faleceram. Todos eles faleceram. Passamos agora à tradução do veredito de Sheikh Salih al-Fawzan, hafidhahullah ta'ala, que está vivo, e pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala de o proteger, de o preservar. Allahu musta'an. Sheikh Salih al-Fawzan foi questionado acerca do grupo dos irmãos muçulmanos, Jama'at al-Ikhwan al-Muslimin, e disse o seguinte: o meu ponto de vista sobre Jama'at al-Ikhwan al-Muslimin é que eles são hizbiyun, são sectaristas, fazem parte de uma seita. Procuram apenas aceder ao poder e não dão nenhuma importância ao chamamento ao Tawhid. Repito, são sectaristas, procuram apenas aceder ao poder e não dão nenhuma importância ao chamamento ao Tawhid e à retificação da crença. E também não dão importância ao facto que os seus membros sejam inovadores ou seguidores da Sunnah. E esta palavra nos faz lembrar a palavra do Sheikh al-Albani, rahimahullah ta'ala, que disse a mesma coisa. Que disse que sejam al-Ikhwan al-Muslimin ou que sejam Jama'at al-Tabligh, para ele não dão qualquer importância à crença e à metodologia dos seus membros. Eles querem apenas reúnem todas as crenças desviadas que podem existir por baixo da organização deles, por baixo da seita deles. Estas palavras se encontram numa carta escrita pelo Sheikh Salih al-Fawzan no dia 26 de Jumada al-Ula do ano 1433. E para terminar, e para não fazer muito longo, e não mencionarmos as palavras de todos os sábios, porque não é possível em termos de tempo,
Terminamos pela palavra, pela tradução de um veredito do Sheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali, hafidhahullah ta'ala, que também está vivo e pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala de o preservar e de o proteger e que possamos beneficiar dele durante muito tempo e de todos os sábios da Sunna que estão vivos. Sheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali, hafidhahullah ta'ala, disse acerca do grupo Tabligh: aquilo que se diz acerca do grupo dos Ikhwan al-Muslimin, dos irmãos muçulmanos, se diz acerca do grupo Tabligh, que é que os seus membros cometem politeísmo, cometem inovações e vários desvios. Eu repito esta palavra que resume tudo aquilo que foi dito anteriormente. O Sheikh foi questionado acerca de Jama'at Tabligh, do grupo Tabligh. Então a sua resposta foi a seguinte: aquilo que se diz acerca do grupo de Al-Ikhwan al-Muslimin, dos irmãos muçulmanos, se diz acerca do grupo dos Tabligh. Quer dizer que o veredito é o mesmo, que seja acerca de Jama'at al-Ikhwan al-Muslimin ou de Jama'at Tabligh, que é que os membros destas duas organizações, destes dois grupos, destas duas seitas, cometem politeísmo. E o politeísmo, como sabemos todos, é o maior e o pior e o mais grave de todos os pecados. E a pessoa que morre depois de ter cometido politeísmo e que não se arrepende deste politeísmo que cometeu antes de morrer, esta pessoa morre não muçulmano, morre sendo politeísta. E o paraíso lhe será proibido e nunca poderá entrar no paraíso. Irá para o inferno eternamente. Então os sábios nos disseram várias vezes nestes vereditos que os membros destes dois grupos cometem politeísmo. Cometem também inovações. E vários desvios. A fonte desta palavra é o seu livro, o livro do Sheikh Rabi', hafidhahullah ta'ala, chamado Al-Muntaqa, na página 537. Ficamos por aqui. Wallahu a'lam. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.